Agora, né, você olhando assim, né, para a vida dos três, você vê que o Abraão, ele não teve uma vida muito complicada. A vida do Jacó foi uma vida muito complicada, muito atormentada, cheia de problemas, né, problemas que ele mesmo procurava. Então, quando a gente procura problema, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter problema. E você vai perceber que desde pequenininho, né, nós vamos voltar aqui no capítulo 25 depois, mas desde pequeno ele já era meio, né, meio zangado com as coisas. Então, ele dava trabalho, ele teve uma vida trabalhosa, a ponto de ele mesmo dizer: poucos e maus são os dias do teu servo. Agora nós temos o segundo patriarca. Se o primeiro foi tranquilo, não teve tanto problema, o último era só problema, aí você tem o Isaac. O Isaac é o estilo zen, né? O Isaac é aquele estilo que está tudo, para ele tudo está bom. Você vê isso, né? Aquela espera, 40 anos esperando para chegar a sua esposa, até que chegou a sua esposa. Veja só, o Abraão nasceu fora de Canaã e viveu em Canaã, morreu em Canaã. O Jacó, ele nasceu em Canaã e ele viveu para fora de Canaã e morreu fora de Canaã. O Isaac, ele nasceu em Canaã, ficou em Canaã e morreu em Canaã. Ou seja, é uma vida tranquila, é uma vida sossegada. E é tão tranquila, tão sossegada, que só tem um capítulo da Bíblia que realmente fala dele. É esse capítulo 26. Então aqui está dizendo que, né, teve uma fome naquela terra. E o que nós queremos falar hoje, né? Nós estamos sem o nosso, como é que chama isso aí? Sem o data show aqui, né? A nossa lição de hoje é que nós devemos aprender com os erros dos outros e com os erros nossos mesmo do passado. Se a gente não aprender com os erros dos outros ou com os nossos erros do passado, então nós vamos continuar a sofrer. Aqui o Isaac, ele vai sofrer uma pena, né? Já só tem um capítulo que fala dele, mas é um capítulo que ele assim, né, sempre paciente, mas ele não precisava viver o que ele viveu aqui em Gerar. Então, olha aqui, meus irmãos, no capítulo 26, diz que teve uma fome na terra, além daquela primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Então, ele tomou uma decisão, né? Qual que é a decisão? Eu vou precisar mudar por causa da fome. Bem, irmãos, o Isaque, a primeira vez que ele aparece como homem mesmo, ele está lá no poço de Beer-lahai-roi. Um lugar tranquilo, um lugar sossegado, um lugar de paz. Ali naquele lugar, ele recebeu as suas maiores bênçãos. Naquele lugar ele era um homem de oração, um homem de meditação, um homem que esperou tudo do Senhor e Deus deu tudo para ele. Eu não teria saído desse lugar, porque ele ficou praticamente a vida dele zanzando, rodando por ali, então não haveria muita diferença de sair do poço de Beer-lahai-roi e ir até Gerar. Quer dizer, não é tão longe assim, mas por causa da fome, ele tomou a decisão de ir para lá. Se você olhar no capítulo anterior, no capítulo 25, versículo 11, diz assim: e aconteceu depois da morte de Abraão, que Deus, ele abençoou o Isaque, o seu filho. Onde ele estava quando Deus o abençoava? Deus estava abençoando ele lá no poço de Beer-lahai-roi. Agora, existem algumas provações, existem algumas situações que os crentes, eles, inevitavelmente, eles vão passar. Enfermidade, nós vamos passar por tempo de enfermidade. Se não passar quando é novo, vai passar quando é velho, não tem jeito. Às vezes alguma crise financeira, uns mais, outros menos, vai passar por crises assim também. Então o que nós temos aqui no versículo 1 é que realmente veio uma crise. E a própria Bíblia, no versículo 1, está dizendo que não era uma crise, não era uma novidade. Meus irmãos, as crises, sejam elas financeiras, sejam elas de saúde, né, elas não são novidade.
Eu estava vendo na história da nossa igreja, né, dos nossos pastores, em 1918, um pastor foi preso, que organizou a nossa missão. E por que ele foi preso? Porque ele abriu a igreja e estava no tempo da peste, não é da peste, né? Da febre amarela lá, uma coisa desse tipo, gripe espanhola, né? E aí, então, ele falou, eu não vou fechar a igreja. Aí foram lá, prenderam ele, ficou um tempo preso, né? Ficou bastante tempo preso, não ficou tanto tempo assim, mas ele ficou um bom tempo preso. E agora a gente viu a mesma coisa acontecer, no Canadá foi preso, né? E se você olhar, passou 100 anos e veio essa crise de novo. Ou seja, falar que a Covid é uma novidade, não é verdade. Sempre vai ter uma crise humanitária, sempre vai ter uma crise de saúde mundial, e sempre vai ter crises financeiras, como teve a quebra da Bolsa, como tem lá, né? Teve alguns anos atrás que a coisa virou para o lado do avesso. Então o crente, ele só tem que entender que essas coisas, elas existem e vai passar e nós temos que estar preparados. É isso que o crente tem que entender. Ah, veio uma fome na terra, que está aqui no versículo 1, né? Veio fome na terra, e o versículo 1 está explicando, e foi igual a que veio lá no tempo do Abraão. Bom, melhor ainda, né? Porque quando veio lá no tempo de Abraão, o Abraão foi para essa mesma cidade, para esse mesmo lugar que o filho dele está indo, e se deu mal, né? Então, ele tinha um exemplo do pai, ele tinha um exemplo de como não agir, e aí, meus irmãos, para ele não serviu. Por quê? Porque ele vai cometer o mesmo erro que o pai dele. Então, vamos continuar aqui, né? Qual que é o critério que ele está usando para ir a Abimeleque? Veja só, versículo 1, havia fome naquela terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão, por isso Isaque foi a Abimeleque. A questão mais aqui, irmãos, do que o lugar que ele está indo, é a pessoa, a sombra que ele está buscando, Abimeleque. Então, qual é o critério que ele está usando aqui, meus irmãos? Ele está orando antes? Não, ele não está orando coisa nenhuma, né? Fala, Senhor, está tendo uma fome aqui, acho que eu vou orar para o Senhor, para ver se é a sua vontade que eu vou para lá, eu não vou, né? O critério dele é o seguinte, lá chove um pouquinho mais, a terra está mais perto do mar ali, mais úmido, então eu posso plantar, eu posso sobreviver, é isso que eu vou fazer, não vou ficar aqui não. Então ele resolveu, por causa da barriga, portanto, por causa da fome, ele vai mudar. Esse é o critério. Vamos voltar no capítulo 20? O que diz o capítulo 20? O pai dele disse uma frase muito importante a respeito daquele lugar, a respeito de Gerar, tá? Aqui é o Abraão. O Abraão, muitos anos atrás, ele disse, né, para o próprio Abimeleque, ele disse o seguinte, versículo 11, disse a Abraão, porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles vão me matar por amor de minha mulher. Então ele já tinha dito, nesse lugar não tem o temor de Deus. Gerar era um lugar que não tinha o temor de Deus, e na época Abimeleque, talvez pode ser até o Abimeleque pai, esse aqui é o Abimeleque filho, né? Pode ser, meus irmãos, que seja o filho, seja o pai, mas o importante é entender que o versículo 1 está dizendo, ele foi atrás do Abimeleque, sabendo que ali é um lugar que não tinha o temor de Deus. E mais ainda, tem um agravante, né? Que o Abimeleque, lá no tempo de Abraão, já era um raptor de mulheres e um ladrão de poço. Isso aconteceu lá, né? Ele tentou raptar a esposa do Abraão e pior, né? O Abraão, na hora que foi falar com ele lá, disse, olha, vocês roubaram um poço meu aí. Então essas pessoas não eram pessoas honestas, eram pessoas desonestas que eram movidas por outros interesses que não os espirituais. Então, meus irmãos, essas histórias tristes, como essa aqui, vamos voltar para o capítulo 26, são histórias que voltam sempre a se repetir.
Certa vez a gente estava pregando, né, a respeito desse assunto. Lembra que lá naquela Brumadinho, teve aquele problema no Brumadinho, teve um problema no Brumadinho, né? Quantas pessoas morreram lá quando a barragem estourou? 259. Esse número aumentou, mas na época era esse número aí, 259 pessoas mortas em 2019. Acontece que em 2015 já tinha estourado outra barreira. Em 2014 já tinha estourado outra barreira. Ou seja, da primeira vez morreu 3 pessoas, da segunda vez morreu 19, da terceira vez morreu 259. Um ano antes foi dito, essa barragem vai estourar. Ou seja, está avisado. Aquilo ali era uma tragédia anunciada, como a tragédia ainda está anunciada. Eu estava pesquisando e tem 45 barragens na mesma situação de Brumadinho. Então, se estourar, se explodir aquilo ali, meus irmãos, é culpa mais de quem quer morar ali, de quem quer viver ali naquele lugar, do que quem está explorando aquelas coisas. Por quê? Porque a pessoa sabe que, olha, o dinheiro move tudo isso, não é? É o dinheiro que move tudo isso. Eu moro aqui, você acha que eles estão preocupados com a minha moradia, fazendo lá aquela... Não, eles não estão. Se eles não mudam, o correto é o quê? É a gente mudar. Falar assim, ó, eu não quero morrer. Esse trem aqui vai estourar, tem uma lá que está pronto para estourar. Mas a repetição da história, ou seja... Estourou uma em 2014, outra em 2015, uma em 2019 e provavelmente vai estourar outra entre 2022 e 2023 e o estrago, acredite, vai ser bem maior. Mas parece que as pessoas não estão preocupadas. Por quê? Porque o aviso não serve de nada. Diz assim, meus irmãos, que o tolo escutou, tem um leão lá fora, o que ele faz? Vou ver se tem leão mesmo. Mas para que vai lá se o leão está lá, né? É melhor não ir. A palavra de Deus está ensinando isso. Então, oxalá as histórias tristes servissem de lições. E se assim fosse, a gente não sofreria tanto, a gente não lamentaria tanto, não choraria tanto, né? Mas as histórias sempre voltam a se repetir. Aqui, irmãos, vamos voltar para o versículo 1. Esse versículo é muito importante, tá? Havia fome naquela terra, além da primeira fome que houve nos dias de Abraão. Por isso foi-se Abimeleque, rei dos filisteus, ele foi em Gerar. Sabe o que significa Gerar? Significa um cantinho. A palavra significa isso, um cantinho ou um alojamentozinho, sabe? Tipo um esconderijo, né? Um lugar que você pode fugir para lá. Então eu estava pensando, né, que Satanás, ele sempre tem um cantinho para todo crente desavisado, alienado ou mesmo divinamente avisado, rebelde. Por isso, meus irmãos, a palavra gerar significa isso, né? Um cantinho. Então aquele era um cantinho do diabo para pegar quem? Para pegar primeiro Abraão. Aquele era um cantinho do diabo para pegar quem? Agora pegar o Isaac. Então está lá. Satanás sempre tem um cantinho. Parece inofensivo, é fácil de entrar, é difícil de sair e Gerar produz bastante. É bonito, né? Então produz bastante. É um cantinho de Satanás. Agora, irmãos, o objetivo desse cantinho não é te afastar de vez de Deus. O objetivo desse cantinho é fazer você perder a comunhão com Deus. Aí entra o nosso segundo ponto, que é essa falta de comunhão com Deus. Vamos pensar aqui, do versículo 2, o Deus aparece, não é? Deus aparece, conversa com ele aqui e tal, diz, olha, peregrino nessa terra, vou ser contigo, vou te abençoar, eu vou te multiplicar, no versículo 4, né? Versículo 5, Abraão obedeceu a minha voz, guardou meu mandato, os meus preceitos, meus estatutos, tal, e ele foi lá, ele habitou em Gerar. Agora, ele não deveria ter ido lá,
Quando ele fala habita nesta terra, não está dizendo você habita em Gerar. Não, Deus não fala isso. Mesmo porque, meus irmãos, o mal já tinha acontecido lá atrás, e Deus não queria que esse mal ele acontecesse. Agora tem uma pergunta, né? Qual pergunta? A pergunta é essa aqui, capítulo 26, versículo 12, tá? Semeou Isaque naquela mesma terra e colheu, e naquele mesmo ano ele colheu 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, ia se engrandecendo, até que se tornou muito, mas muito grande. Então a pergunta é, se a posição dele é má, por que Deus o abençoou? Não é verdade? Por que Deus abençoou? Agora, a primeira coisa é a gente aprender, nunca meça obediência a Deus porque se tem alguma coisa ou se não tem alguma coisa. É só você olhar para a vida de Jó. Jó estava completamente dentro da vontade de Deus. É o único homem que Deus olhou lá de cima e disse aqui, esse é um homem justo, reto, temente a Deus, se desvia do mal. E então, se você fosse medir espiritualidade por enfermidade ou não, o fulano ficou doente, com certeza ele é muito pecador, não é? Porque ele ficou doente, fulano morreu, ele deve ter feito uma coisa muito terrível, né? Então as pessoas têm esse costume, né? É claro que o povo de Deus acaba sendo abençoado, mas isso não serve de norma. Nenhum dos apóstolos morreu com louros e alguém jogando, confetes sobre a sua cabeça. Pelo contrário, praticamente todos, eles foram executados, eles foram mortos. Então, meus irmãos, até Jesus ele disse, olha, você fica feliz quando as pessoas te maldizer, te maltratar por minha causa, por causa da palavra. Então a gente não pode medir, nunca julgue a situação de uma pessoa como apropriada pelas circunstâncias prósperas. Porque a maioria das pessoas prósperas, às vezes são prósperas por desonestidade. Porque está sobrevivendo sobre a desgraça alheia de muita forma. Então é assim. Fico pensando, naquela prosperidade, por exemplo, que havia em Gália, uma cidade pequena. Bom, que você tem um dono de fazenda que tem uma grande fazenda e coisa e tal, aí ele paga 1 centavo para a pessoa carpir um pé de café. E aí? Bom, ele vai ficar muito rico, mas aquele camarada ele precisa trabalhar. O camarada que é muito rico não vai querer dividir aquela riqueza. Então, por isso, meus irmãos, a gente não pode julgar uma questão. Essa pessoa é próspera, ela é abençoada. Nesse caso, Deus abençoou. Ele quis abençoar o servo dele. E muitas vezes, numa posição errada, o crente acaba sendo abençoado para Deus prová-lo, para ver se o coração dele está nas riquezas, ou está onde? Ou está no próprio Deus. Vamos dizer que tem uma pessoa aqui, ela serve a Deus, ela teme a Deus, ela cuida da igreja, Vamos dizer que seja um pastor, Aí de repente alguém chega e fala, olha, eu tenho um negócio melhor para você, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e ele começa a fazer isso, fazer aquilo, ele acaba ficando milionário, E aí ele vai se esquecer das almas, ele vai se esquecer de cuidar da igreja, ele vai esquecer daquele tempo que ele caminhava servindo ao Senhor. Então, foi vantagem. Quando é que o Isaque orou para Deus? Quando é que ele fez um altar para Deus em Gerar? Isso não aconteceu. Você não vê ele fazendo uma coisa dessa. Pelo contrário, ele se estabeleceu lá, ele ficou estabelecido lá. Veja, vamos continuar aqui. Há diferença entre a presença de Deus e a bênção de Deus. Muitas pessoas podem ter a bênção de Deus sem ter a presença de Deus. O próprio Senhor Jesus disse o seguinte, que chove sobre justos e injustos. Essa chuva é uma bênção. Agora chove sobre justos e injustos.
Então, como eu disse, nunca julgue a situação de uma pessoa como apropriada pelas suas circunstâncias prósperas, né? E como nós vimos no capítulo 25, versículo 11, Isaac já era abençoado lá onde ele estava no poço de Beer-Lahai. Então, cuidado. Às vezes, porque Deus permite, não significa que é a vontade de Deus. Você está debaixo da permissão de Deus é uma coisa. Você está debaixo da direção de Deus é outra, bem diferente. Deus, ele permite, como ele permitiu Isaac ir para lá, né? E até guardou o Isaac, essa aqui é a verdade, mas é permissão, não é direção. Deus, né, quando Deus quer que a pessoa vá para um lugar específico, ele é bem claro, ele é claro, ó, Jonas, vai para Nínive, há uma clareza de Deus aí, né? Então, Deus está aqui, meus irmãos, permitindo, não é a direção de Deus. Qual que é a diferença? É que na direção de Deus, o problema é de Deus. Deus vai ter que cuidar. Ele tem promessa em cima da direção dele. Quando nós estamos debaixo da direção de Deus, Ele cuida, Ele supre. Quando nós saímos da direção e entramos na permissão, aí é você que está cuidando, é você que tem que se virar. E se acontecer alguma coisa, você não pode reclamar, porque você não pediu a orientação de Deus. Então, como eu sei que a posição dele era ruim, como é que eu sei que ele estava num lugar errado? Quando você precisa mentir, que a sua esposa não é sua esposa, você está no lugar errado. Quando você precisa ficar com a sua esposa escondido, como ele ficava, você está no lugar errado. Quando você vai num lugar e você não pode orar, você não pode, né? Ele podia, mas ele não fez isso. Quando você está num lugar que você não sente o desejo de servir a Deus, porque você vai se sentir um peixe fora da água, então você não está no lugar certo. Uma pessoa não vai num baile para fazer oração, ninguém vai fazer isso aí. Eu vou lá no baile e vou começar a fazer uma oração fervorosa aqui e tal. Não, não vão para isso. Eles vão para bagunçar, para festar, para beber, para se drogar, etc. Então, nós sabemos, ali é uma posição ruim mesmo, pastor. Mas não muda muito, porque aqui ele não fez nada para Deus. O pessoal tinha inveja dele, tinha pelo que ele tinha, não pelo que ele era. Está bem escrito aqui, né? No capítulo 26 e no versículo 15, né? Deixa eu ver se é o versículo 15. Não, não é o versículo 15 não, tá? É o versículo 14, que diz que ele tinha possessão de ovelhas, de vaca, muita gente trabalhando, de maneira que os filisteus o invejavam. Os filisteus tinham inveja pelas coisas que ele tinha e não por quem ele era. É diferente. Então, se uma pessoa tem inveja de você porque você tem um carro, porque você tem uma casa, porque você se veste bem, isso não é bom. Agora, ninguém vai invejar você porque você tem uma Bíblia e leva ela para a igreja. Ninguém vai invejar você porque você está sentado aqui agora, nesse momento. Ninguém vai ter inveja de você. Então, os ímpios, eles não costumam ter inveja da nossa vida quando nós vivemos essa vida para servir a Deus. Mas eles vão nos invejar se a gente entra na arena deles, briga com eles e vence eles, como aconteceu com Isaac. Olha o que aconteceu com Isaac. Versículo 12, ele plantou, colheu muito, porque Deus abençoou. Olha o versículo 13. E engrandeceu o varão, e engrandecendo, e se tornou muito grande. Sabe quantas vezes repete a palavra grande aqui? 3 vezes, no mesmo versículo, 3. Só que é uma escada, está subindo, tá? Estou grande, estou cada vez mais grande, agora estou maior ainda, né? E isso despertou a inveja dos filisteus. E não era uma posição boa. Olha só, versículo 15, o pessoal está bravo com ele. Todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai,
os filisteus entulharam e encheram de terra. Começou uma briga, uma discussão para ver quem que pode mais, quem que não pode. Então ele cavava poço e o pessoal entulhava os poços. Ele ia lá, desentulhava e eles jogavam entulho de novo. Até que chegou um momento que ele foi lá, abriu um poço, o pessoal foi lá e falou: esse poço é nosso, é meu, roubou. Foi roubado, né? E agora, meus irmãos, não é fácil sair dessa posição má, né? Veja como é a situação dele aqui. Ele foi expulso. Dá uma olhada no versículo 16. Não foi expulso? Disse também Abimeleque a Isaque: some daqui, aparta-te de nós, porque você se tornou mais poderoso do que nós. Era o momento dele olhar e dizer assim: bom, eu acho que chegou minha hora aqui, eu vou embora desse lugar, porque nem cultuei a Deus aqui, fiquei rico, mas não servi a Deus. Tá bom, né? Para onde que ele foi no versículo 17? Olha para onde ele foi. Isaac foi dali e fez o seu assento aonde? No vale do Gerar, ou seja, rodeou e continuou aonde? Continuou em Gerar. Continuando ali, meus irmãos, não tem coisa boa, ninguém pode esperar uma coisa boa. E uma vez que os crentes se envolvem com coisas, com os interesses deste mundo, ele vai ficando embaraçado, cada vez mais embaraçado, ele não consegue sair. É o que está acontecendo aqui com Isaac. Ele rodeia e não consegue sair. Por isso, vamos dizer que você tem uma má sociedade, onde a pessoa mexe com coisas erradas ou corrupção, então você está lá ganhando muito, sendo beneficiado, vou sair, não sai, vou sair, não sai nunca. Isso em qualquer tipo de pecado. Rodeou, não conseguiu sair. Quanto mais cedo a gente sai, melhor, né? E porque ele não saiu, ele só sofreu. Olha o versículo 18. Ele tornou a cavar poços. O que aconteceu? Versículo 19, né? Cavaram os servos de Isaque naquele vale, acharam um poço de água viva, e os pastores de Gerar brigaram com os pastores de Isaque, dizendo: é nossa, essa água é nossa, né? Versículo 21, cavaram outro poço e também brigaram por ele. Ou seja, não tem paz, nenhuma paz. Enquanto está em Gerar, enquanto está numa posição errada, a pessoa não tem paz, não vai ter paz, não vai conseguir. Eu acho que de tudo isso aqui, meus irmãos, que a gente vê em Isaac, a gente consegue ver um ponto positivo. No versículo 22, partiu dali e cavou outro poço. Você repara que ele cavou um poço, no versículo 21 cavou outro poço, no versículo 22 ele cavou outro poço. Ele está sempre cavando um poço. Eles entulham um, ele abre outro, né? Eles entulham um, eles abrem outro. Olha, pode falar o que for dele, que ele estava fora da vontade de Deus e tal. Uma coisa é certa, ele tem uma paciência de Jó. O Isaac, ele é um homem paciente. E a Bíblia diz, o nosso Senhor Jesus ensinou no Sermão da Montanha, que bem-aventurados os mansos, porque eles, o quê? Eles habitarão a terra. Então, as pessoas pacientes, as pessoas que, em vez de brigar, elas deixam para lá, elas ficam vivas, elas habitam a terra. Geralmente quem morre? Morrem os mais nervosos, os mais valentes, os mais bravos, eles morrem mais cedo. Está no trânsito, alguém faz alguma coisa, ele vai lá tirar satisfação, o cara está armado, dá um tiro, morre, né? Já se é uma outra pessoa, dá buzina, não sei o quê, legal, tal, sua mãe, ela tá boa, graças a Deus, estou indo, tchau, né? Vai embora, você entendeu? Ele vai ficar vivo, esse vai ficar vivo. Então a paciência dele aqui, Isaac, ele sofre muito desaforo, entulhou o poço, foi expulso, roubaram o poço, né? Mas ele não quer confusão. Veja o ensinamento de Jesus aqui. Não resistais ao perverso. Se alguém te ofender com um tapa na face direita, dê para ele o outro lado. Mateus
5:39. Provérbios 20 e 22. Não murmures, eu te farei pagar pelo mal que me fizeste. Nunca fale isso, eu vou te fazer pagar o mal que você fez. Mas não é nem falar. A palavra murmurar significa resmungar para dentro de si mesmo. Então você nunca resmungue, eu vou fazer essa pessoa pagar pelo mal que ele me fez. Está dizendo aqui, entrega o teu caso ao Senhor e Ele vai te dar a vitória. Se você quiser marcar esse versículo aí, é Provérbios capítulo 20 e versículo 22. Então, entrega para Deus a tua vindicação e Ele vai te dar a vitória. Ainda em Provérbios 24, 29, jamais digas, segundo me fez, assim lhe retribuirei, devolverei a cada um conforme o mal que lançou contra mim. Jamais diga isso, né? Não entra nessa pilha não, mas eu disse, ele é paciente, ele sai vivo dessa, ele entra, fica rico, sai vivo, vai embora. Vamos terminar então, terminando no versículo 23, agora ele está com um poço novo lá. Então eu vou ficar aqui no Vale de Gerar. Não, de jeito nenhum. Ele tomou uma posição. Versículo 23, subiu dali até Berseba. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor, armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço, que está lá até hoje. Você pode visitar esse poço, ele está lá até hoje. É só quando ele saiu do vale, daquele vale sombrio, cheio de confusão, de briga, das coisas deste mundo, só foi depois que ele tomou essa decisão, que Deus apareceu para ele. Olha o versículo 23, subiu para Berseba e apareceu o Senhor naquela mesma noite, tá? Então, veja a diferença, até da sua declaração, né? Porque agora ele está mais feliz, quando ele recebe aquele poço, que eles não brigam mais por aquele poço, no versículo 22, ele diz assim, o Senhor nos alargou e nós crescemos nessa terra, mas ele não quis ficar lá, ele saiu de lá. Ele podia olhar e dizer assim, não, agora eu vou ficar aqui, porque não, mas ele falou, não é meu lugar, ficar no meio dessas pessoas não vai dar certo, não tem jeito, né? E quando você sai, meus irmãos, olha só, Deus aparece, Deus diz que vai abençoar ele, eu sou teu Deus, e diz mais, não temas, porque eu sou contigo, eu vou te abençoar, vou te multiplicar, por amor de Abraão, meu servo. E o mais importante, então ele fez ali um altar e invocou o nome do Senhor. Armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Agora ele tem paz. Então o lugar ideal é aquele que você tem essa paz para servir o Senhor. Às vezes uma pessoa ela fica amarrada, presa a um emprego que ela não tem um pingo de paz. Só tormento. Às vezes a pessoa vai ficar realmente amarrada numa situação que é assim. Seja porque está indo muito bem financeiramente, coisas desse tipo. Então, o certo é se desamarrar. O certo é sair e poder servir a Deus, ter essa paz para servir ao Senhor. Diz aqui que assim que ele chegou lá em Berseba, versículo 25, ele fez um altar e ele começou a orar novamente, ele invocou o nome do Senhor. E aí tem o efeito moral da sua decisão. Qual que é o efeito moral da sua decisão? Versículo 26, o Abimeleque veio, né? E ele até estranhou a visita do Abimeleque, do Ficol, e ele disse, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês me expulsaram de lá, agora vieram lamber o que aqui? E aí, é a primeira vez que você vê ele valente, viu? Aí eles dizem, não, calma lá, né? A gente viu, na verdade, que Deus é contigo, tá? Então, eles dizem, nós percebemos
que você é um homem de Deus. Por quê? Porque ele foi paciente, porque ele não ficou brigando, porque ele caiu fora, em paz. Agora, se ele fica brigando, discutindo, sai no tapa, põe briga, confusão, fala, eu vou derrubar esse Abimeleque, vou fazer um boicote financeiro aqui. Bom, o que ele tinha ganhado com isso? Na verdade, meus irmãos, se afastando dessas pessoas e servindo a Deus, você vai ganhar o bom testemunho delas. Você vai ver, como aconteceu aqui com o nosso Abimeleque, né? O único meio do crente ser útil ao incrédulo é estar separado das coisas más que cercam essas pessoas, né? E se nós queremos servir a Deus fielmente, nós temos que nos separar, viver separado. Não é que nós vamos sair deste mundo, não, mas nós temos que viver separado dessas coisas. Qual seria o ideal então, tá? Veja bem, no final do versículo 29, ele é chamado de bendito do Senhor, porque ele saiu de lá, tá bom? Mas qual teria sido a coisa ideal a ser feita? Bom, lá no livro de Ruth temos a história de dois irmãos, né? Teve fome, um irmão pegou a família e foi para Moabe, morreu todo mundo, perdeu os filhos e coisa e tal. Ou seja, saiu daquela boa posição que estava em Deus, mas tinha fome, e foi viver no meio dos ímpios. O outro irmão, que era o Boaz, ele permaneceu, sofreu aquele tempo de fome, ficou firme, e aí um dia, o irmão que foi embora, teve que voltar, não o irmão, mas a nora não, a cunhada dele voltou, e voltou completamente desamparada. Ou seja, como as coisas mudam, né? Aquele que parecia que estava tão bem, chegou até mudar, depois ficou na miséria, porque saiu fora da vontade de Deus. E aquele que sofreu todas as agrúrias, o sofrimento daquele mundo, ele sobreviveu, ele ficou bem e pôde ajudar aqueles que estavam desamparados. Então, meus irmãos, a gente tem que aprender a suportar esse tempo. Nós estamos vivendo um tempo difícil, não é só aqui, é no mundo inteiro. A gente tem amigos que não está só no Brasil, está em outros lugares. A gente tem o privilégio de ter na nossa live o irmão Fábio, lá de Portugal, que está sempre dando notícia para nós, das crises que está tendo lá, das mortes que estão tendo lá e coisa e tal, né? Você vai para os Estados Unidos, a mesma coisa, não está? O que lá está bem lá? Não está tão bem, né? Se você olhar para o outro lado, lá para a Europa, a mesma coisa, né? Você olha lá para a China e coisa e tal, os países eles estão numa crise. Afinal de contas, nós vamos para o terceiro ano de crise. Só que isso já aconteceu antes. Os crentes sobreviveram. Então a gente tem que aprender, ataca aquele versículo de Salmo 37:5 na cabeça. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele vai fazer. Amém?